Se voltarmos à Torre de Babel, vemos que desde então a humanidade sonhou com um único governo mundial, embora Deus tenha ordenado que se dispersasse sobre a face da terra. A humanidade preferiu permanecer junta em um único lugar, desafiando assim a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus unir todos os seres humanos naquele momento em um único lugar sob um governo. Por isso ele interveio, confundindo seus idiomas para dispersar os habitantes da terra. Gênesis capítulo 11, versículos do 1 a 9. Desde então, todo o reino dos homens que alcança esse grau de poder acaba em fracasso. Chegará o dia em que todo o mundo estará sob o controle de um único governo. O que podemos prever no caso de surgir entre os homens uma autoridade universal desse tipo? A realização de nossas esperanças ou de nossos medos? As respostas estão na Bíblia. A palavra de Deus nos fala não apenas de um futuro governo ditatorial que tentará controlar toda a terra, mas também de um governo mundial que terá sucesso em impor-se e trazer a paz, que tanto tempo ansiamos. Você e eu devemos conhecer o futuro do mundo e do governo que está por vir. Os impérios mundiais do passado e também do presente alcançaram o auge de seu poder e depois caíram na ruína. O grande império da Babilônia, por exemplo, conquistou muitas nações, incluindo o reino de Judá no Oriente Médio. Este vasto império construiu os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O famoso historiador grego Heródoto escreveu que, além de seu tamanho, Babilônia superava em esplendor qualquer cidade no mundo conhecido. No entanto, sua depravação e decadência moral trouxeram sobre ela o juízo de Deus. A escrita estava na parede e o exército persa capturou a supostamente inexpugnável cidade de Babilônia. Poderá ter morrido o sonho de um governo mundial, mas ainda hoje se ouvem vozes pedindo um governo que resolva nossos conflitos e problemas globais. Alguns europeus visualizam uma restauração do antigo Império Romano. E o atual edifício do Parlamento da União Europeia, em Estrasburgo, evoca a antiga história da Torre de Babel, refletindo sua estrutura e representando a esperança da União Europeia de unificar pacificamente os diversos povos e idiomas sob sua influência. Curiosamente, o construtor do edifício do Parlamento da União Europeia baseou-se em uma representação da Torre de Babel. Essas esperanças para a Europa surgem da experiência de 2 guerras mundiais devastadoras que ocorreram em seu solo. Não é surpreendente que, dada a história, a Alemanha estivesse envolvida nas 2 guerras mundiais, e não seria surpresa se estivesse envolvida em uma possível 3ª Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, propôs a Liga das Nações para colaborar em prol da paz mundial. Mas essa instituição falhou, e o mundo enfrentou outra guerra mundial uma geração depois. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, foi formada com o mesmo objetivo. No entanto, as perturbações no mundo atual mostram que os 193 Estados-membros da ONU não conseguiram estabelecer o caminho para uma paz duradoura. A União Europeia também lutou contra as forças do nacionalismo. Pode haver uma segunda tentativa de restaurar o Império Romano. O livro do Apocalipse descreve uma besta simbólica que representa uma grande potência militar, política e econômica historicamente encarnada no Império Romano. O Apocalipse prediz uma restauração final desse império e sua influência no mundo. O governo ou superpotência que governará o mundo está em suas fases de formação. Segundo a profecia, essa restauração do Império Romano será liderada por um líder poderoso chamado a Besta. Convido você a ler Apocalipse capítulo 17, versículo 3. A palavra de Deus fala de 10 reis ou reinos, representados pelos chifres da besta, que entregarão sua soberania a este ditador. Vamos ler os versículos 12 e 13 de Apocalipse, capítulo 17. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por 1 hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta.
Estes têm um mesmo propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta. É curioso, não é? 10 reis que ainda não receberam reino, mas por 1 hora receberão autoridade, e essa autoridade durará apenas 1 hora. Essa autoridade será entregue à besta, conforme afirma o livro do Apocalipse. Essa superpotência terá poder político, econômico e militar. Os impérios mundiais do passado contavam com seu poder militar para impor um forte controle sobre as nações. A Bíblia descreve uma potência mundial com pés de argila nos tempos do fim. O profeta Daniel fala simbolicamente de 4 impérios mundiais que culminam com a última restauração do Império Romano. Deus enviou a Nabucodonosor, rei de Babilônia, um sonho sobre uma série de reinos mundiais, e Daniel compareceu diante do rei para interpretar o sonho. Sua descrição da imagem aparece no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Vamos ler. Tu, ó rei, vias, e eis uma grande imagem. Esta imagem, que era muito grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça desta imagem era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas olhando até que uma pedra foi cortada, não com mãos, e feriu a imagem nos pés de ferro e barro cozido e os despedaçou. Pode ser que esteja se perguntando quais impérios ou reinos estão representados nesta imagem. A maioria dos conhecedores da Bíblia concorda neste ponto, e é o que compartilhamos. Daniel disse ao rei que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor e seu império babilônico. Este império foi substituído pelo império Medo-Persa, representado pelo peito e braços de prata. O abdômen e coxas de bronze correspondiam ao império greco-macedônio de Alexandre, o Grande. As 2 pernas de ferro eram um símbolo do Império Romano desde 31 a.C. até sua penúltima restauração no século XX. Por último, os 10 dedos dos pés, formados por uma mistura de ferro e argila, representam a restauração final do Império Romano, possivelmente com aliados islâmicos. A profecia bíblica revela que surgirá na Europa uma grande superpotência, que pode ser a restauração do Império Romano. Será uma potência política, militar e econômica em Apocalipse. No capítulo 18 do Apocalipse, podemos ler sobre esse poder econômico. Deus nos adverte para não participarmos dos pecados desse governo mundial. Em Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 e 5, João descreve: Ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. A besta ou potência que dominará o mundo nos tempos do fim não contará com o apoio de Jesus Cristo, mas será liderada pelo dragão, que é o diabo ou Satanás. Apocalipse capítulo 13, versículo 5 em diante, descreve como a besta falará blasfêmias e terá autoridade para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Fará guerra contra os santos, vencerá e terá autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os moradores da terra que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro o adorarão. Voltando ao sonho de Nabucodonosor, se observares, pode notar que a estátua representativa das potências mundiais, que terminam com o Império Romano restaurado, foi despedaçada. Daniel explicou isso ao rei Nabucodonosor, dizendo que uma pedra foi cortada não com mãos, mas por Deus, e feriu a imagem nos pés de ferro e barro cozido, desmoronando toda a estátua. Os impérios representados pelo ouro, prata, bronze, ferro e barro foram levados pelo vento como tempo das eras do verão. Essa pedra que derrubou os impérios do mundo era o futuro reino de Deus, que encherá toda a terra, como proclamou Daniel em Daniel, capítulo 2, versículos 34 e 35. Essa pedra que derrubou os impérios do mundo representava o futuro reino de Deus, que, segundo Daniel, permanecerá para sempre.
As nações atuais estão seguindo o mesmo padrão dessa estátua, obcecadas pelo poder. E essa obsessão pode levar o mundo a uma terceira guerra mundial e possivelmente a grande tribulação. A boa notícia é que o futuro governo mundial, representado pela pedra cortada não com mãos, trará bem a todos os povos e nações. Esse governo é chamado de Reino de Deus, e Jesus será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus derramou seu sangue para que pudéssemos receber o perdão de nossos pecados, como testemunhou João Batista em João, capítulo 1, versículo 29. Esse futuro governante do mundo será um rei cheio de amor e compaixão, com poder para acabar com toda a opressão, rebelião, injustiça e guerra. O profeta Isaías deixou uma mensagem sobre esse governo vindouro em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que fala de um menino nascido para nós, um filho dado a nós, e seu governo terá paz sem fim. Pedro perguntou a Jesus sobre as responsabilidades que ele e os outros apóstolos teriam na era futura. E a resposta de Jesus está em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O governo de Deus está organizado por fiéis governantes, reis sacerdotes, e não é governado como hoje em dia, por políticos e governantes corruptos com ânsias de poder. Descritos na Bíblia, são inspirados por Deus. Visualizar um mundo transformado sob o Rei dos Reis. Esse glorioso reino de Deus na terra trará beleza e produtividade como jamais se conheceu no mundo. Deus abençoou a terra com montanhas majestosas, vales e prados produtivos. Admiremos a criação de Deus, o movimento de seus mares, apreciemos as flores, as plantas, as aves, os animais terrestres, a vida marinha. Todo o mundo natural será embelezado no mundo do amanhã. Tudo será transformado. Isaías nos oferece uma visão do futuro. Morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o leão e a cevada andarão juntos, e um pequeno menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão, juntas se deitarão suas crias, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O mundo novo está chegando em breve. Oremos a Deus. Senhor, venha o teu reino. Por isso é importante analisarmos as Escrituras, observemos as tendências proféticas e os sinais que anunciam o retorno de Jesus. Isso é evidenciado pelo que está acontecendo em Israel, pois Israel é o relógio profético de Deus. Esteja preparado para os tempos finais. Jesus Cristo está voltando em breve. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Se desejam explorar mais sobre esse tema e outros assuntos relacionados à Bíblia, convido-os a se inscreverem em nosso canal para continuarmos essa jornada juntos. Que a paz de Deus e suas bênçãos esteja sobre nós.